Eu já tinha aí uns 12 anos, já. Vinha do trabalho e disseram, está ali o pai, está ali o Vítor Mendes, que era exatamente o Fernando Mendes, mas alto, grande, muito grande. E assim, mas grande. Ele é assim, mas é pequenino, o Fernando Mendes. O pai era Vítor Mendes. E eu entrei, aquilo tinha assim uma sala comprida, com cadeiras dos lados, e um palco lá ao fundo. Era a coletividade de telheiras. Chamava-se AMUF, Academia Musical União Familiar. AMUF, pois. Então, a gente ia lá ver televisão, punha uma televisão no palco em cima de uma mesa grande, a gente pagava 5 tostões, antes de chegar a esta altura, antes já íamos lá ver a televisão. Às quartas-feiras era a noite de teatro, eu nunca faltava. Pagava 5 tostões, mas eu tinha que sempre ir ver aqueles artistas da altura. Né? Carlos Rui de Carvalho, um outro que eu não me lembro do nome, também que era muito conhecido. Paulo Renato, Rui de Carvalho, outros, não sei o quê, Loreto, não sei o quê. As artistas eram a Carmen de Loures, Eunice Munhoz, a Laura Alves. A Laura Alves era do Monumental. Ela trabalhava, até posso acrescentar, dito por ela, trabalhava para o marido que não lhe pagava, que o marido era o empresário, era empresário dela. Ela trabalhava e ele não pagava, pagava a todos, não pagava à mulher. Isto são à parte, não é? Depois, esses artistas todos faziam esses teatros dessa altura. E então eu ia sempre ver à quarta-feira lá, tinha que pedir muito à minha mãe, muito, e tinha aqui uma vizinha dizer, ela vai comigo e vem comigo e não sei o quê, para vermos o teatro, para me deixar ir. O meu irmão já podia vir para a rua e chegar tarde a casa e também andar a fazer coisas mal feitas, que nunca fez, mas podia, minha mãe deixava, a minha é que não me deixava. As meninas eram todas muito apertadas em casa, não sei para quê, e namoravam à janela. Ele cá na rua e ela na janela. E depois, passavam uns tempos, às vezes, começava-lhe a barriguinha a crescer. Não sei como é que aquilo era arranjado, mas era. Portanto, tinham que se juntar. Então, eu então fui à coletividade. Entrei, dei logo a volta, subi os degrauzinhos, fui logo para o palco. Mal eu chego ao palco, nem tive tempo quase de falar nada, olho assim para o fundo, a minha mãe a chegar. Aquela pessoa... Houve uma pessoa que foi dizer à minha mãe, cá para baixo, eu saltei, eu nem fui dar a volta para as escadas, eu saltei do palco cá para baixo, com o medo, a minha mãe já tinha um pau para me bater. Sim, porque ela não batia com a mão, que se bater com a mão ela dizia que era a meias. Não, era com um pau, ou com um chinelo, ou com um sapato, ou com aquilo que fosse. Então diz-me, escusas de ir apressar-te. Vais levar uma tareia? Oh mãe, eu assim, oh mãe, mas não mãe, eu só tive a falar com aquele senhor, que ele anda assim a ver se há crianças, meninas ou meninos ou rapazes com jeito para levar para o teatro. O teatro é para as putas, eu digo a palavra porque foi assim que minha mãe me disse, o teatro é para... Eu disse, não é, então a dona Lourdes Norberto, a dona Carmen de Loures, a dona... Lourdes Norberto, Carmen de Loures, Eunice Munhoz, elas não são isso que a mãe está a dizer. Não são, sabes bem tu que elas são. É como te digo, não há. Chego a casa e ainda levei a tareia, não é? Pronto. Perdi a ideia, mas quando me reformei, ainda fui ali à arte perguntar se faziam teatro. Faziam, eu fui ver. Aqui onde estamos, não é? Se eu não estou em erro. Eu fui ver, e então eu gostei. Mas depois era férias, e depois era não sei o quê, e depois era não sei as quantas, e eu desmotivei-me. Pronto, e as minhas filhas dizem-me assim, quando eu falo nisto, oh mãe, tu não tinhas a vontade, porque se tivesses a vontade muito forte, tu não tinhas desistido. Eu disse, pois é que eu não tinha a mãe que vocês têm. Se eu tivesse uma mãe como vocês tiveram, sim, eu tinha seguido. Eu tinha ido, eu tenho a certeza que eu seguia, que eu tinha jeito. Agora, como a minha mãe cortou-me por isso, não vai. Ai de mim que eu fosse. Saía, por exemplo, às 6 do trabalho, eu tinha que estar às 6h30 ou assim, e vinha a pé, ou às 7 horas. Se passasse dessa hora, já levava tareia.
para vir para casa, pois. De maneira que há pessoas que dizem, os meus tempos que eu era nova. Eu não tenho saudades da minha adolescência, não tenho. Minha mãe só falava uma vez, à segunda batia. Bater nos filhos, eu achei isso muito estranho. Quando eu fui mãe, eu tinha dó de bater nas minhas filhas, parece que também me doía a mim. Como é que a minha mãe me batia tanto e não tinha pena de mim? Era o que se usava, era o que se fazia, era o respeito que tinham que dar aos filhos, era assim, era a austeridade, era baterem-nos, castigarem-nos, não sais para a rua. A minha mãe prendia o meu irmão por uma linha, ao tanque, na rua. Se tu partires a linha, já sabes que levas uma tareia daquelas. Ficámos todos negros no corpo. Ela agarrava-nos por uma parte, batia onde calhava. Nas pernas, nos braços, na cabeça, nos olhos, sei lá. Estava desvairada a bater, pronto. A vida não corria bem e nós é que pagávamos.